Ora, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aquecer as turbinas, para mais um dia de motivação, de alegria, mais um dia produtivo com vida plena. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho. O ano é 2023 e são exatamente 5 horas e 29 minutinhos desta manhã. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, de riqueza e vida plena. Sabedoria, riqueza e vida plena. Então faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. Se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa também é sua. Então vamos começar a nossa live aqui hoje, falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena. E para isso nós utilizamos da Bíblia, da palavra do Deus vivo. E hoje vamos fazer a leitura e comentar o capítulo 29 do livro de Jó. O livro da resiliência, da superação, da fé, o livro do amor de um homem por Deus. Jó, para quem não sabe, era um homem temente a Deus, um homem leal, um homem fiel, um homem que amava Deus. E Satanás resolveu que iria tocar em sua vida, iria mexer com sua vida. E Deus assim permitiu que Satanás tirasse todas as riquezas, tirasse a família de Jó, tirasse seus rebanhos, suas terras, seus servos, transformasse Jó em um homem totalmente desolado, sofrível, um homem que tinha desgosto, até da vida, um homem que ficou sofrendo demais. Não satisfeito e não tendo conseguido realizar o seu objetivo, Satanás novamente pede a Deus para que possa tocar também na pele, na saúde de Jó. E Deus assim permite que Satanás tire a saúde de Jó também. Satanás já tinha tirado tudo, a família, seus 10 filhos já tinham morrido. A esposa de Jó já tinha falado para ele que era melhor que ele desistisse do seu Deus e morresse. Então Jó já tinha perdido tudo e agora também perdia a sua saúde. E Jó tem feridas, tem úlceras por todo o seu corpo, feridas que sangravam dos pés à cabeça. Mas, no entanto, Jó continuou leal, continuou firme, amando a Deus, fiel a Deus. Isto, na verdade, só aumentou mais ainda a sua fé em Deus, a sua lealdade por Deus. Perfeito? Então Jó, mesmo com todas estas mazelas, com todo esse sofrimento, com a dor de ter perdido sua família, seus filhos amados, Jó em momento algum renegou a Deus e amaldiçoou a Deus. Então Jó continuou firme e forte em sua lealdade para com Deus. Então, se você quer melhorar ou aumentar a sua fé, se você quer saber por que determinadas coisas acontecem em sua vida, determinadas coisas ruins estão acontecendo em sua vida, recomendo que você leia com atenção o livro de Jó. É um livro de muita sabedoria, muita resiliência, como já disse. Então vamos fazer hoje a leitura do capítulo 29. Ler e comentar o capítulo 29 do livro de Jó. O nosso trabalho aqui é sempre cedinho, logo cedo, bem pela manhã, trazer sempre uma palavra de conforto, de alento, uma palavra de
esperança, de motivação, para que você já comece o seu dia bem motivado, bem disposto, para que seu dia seja produtivo, um dia com muita energia, muita alegria, com vida plena. Então, antes de começar a nossa leitura, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, você não tem que pagar nada por isso. E também não é tão difícil assim, não é trabalhoso. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, no seu computador, por onde você esteja vendo este material. Então deixe seu like aí, dê uma fortalecida aqui pro nosso trabalho. Perfeito? Para que esse trabalho chegue a mais e mais pessoas e quem sabe possa tocar no coração de alguma pessoa e melhorar a vida das pessoas. Este é o nosso objetivo, é o nosso grande trabalho, porque o trabalho de todos nós é ajudar o próximo, porque quando estamos ajudando o próximo, estamos com certeza ajudando a nós mesmos, estamos ajudando a nós, que todos fazemos parte de um todo. Nós somos um todo, uma coisa só. Perfeito? Então vamos aqui começar o nosso trabalho de hoje, a nossa leitura de hoje, e para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho chamada de Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, o que costumo chamar de manual de instruções para a vida ou o livro da vida. Mas se você não acredita nisso, tudo bem, não tem problema nenhum. Não estamos aqui para debater, discutir ou contrariar a fé de ninguém. Não estamos aqui para contrariar a crença de ninguém. É um direito seu e parabéns, você está mais do que correto. Perfeito? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 29. Então, para você que não acompanhou, todos os dias nós fazemos a leitura de um capítulo, a leitura e o comentário de um capítulo da Bíblia. Não tem roteiro, não tem nada pré-determinado, não tem resumo, não. O que nós fazemos aqui é a leitura e comentamos de acordo com o nosso entendimento, com o entendimento que vem lá de cima. Então não tem nada roteirizado, pré-determinado ou ensaiado. Fazemos aqui a leitura e comentamos de acordo com o que vem lá de cima. E para que você que não tem acompanhado, estamos já lendo o capítulo 29 do livro de Jó. O livro de Jó ele contém 42 capítulos. Estamos no capítulo 29 e segue aquela conversa de Jó com seus 3 amigos. Então esses 3 amigos foram enviados por Deus, eram amigos distantes de Jó, porque os amigos próximos se afastaram, os parentes se afastaram, todos se afastaram de Jó, porque Jó estava passando por um momento muito ruim, um momento de desgraça, de pobreza, de doença, de coisas ruins em sua vida. Então, o mais comum de acontecer é que os amigos, os parentes se afastem, né? Quando a pessoa tem tudo, todo mundo quer ficar perto, mas quando a pessoa está passando por uma grande dificuldade, por uma desgraça, problemas de saúde, financeiros e tudo mais, todos se afastaram. Então Deus manda esses 3 amigos para que eles possam fazer companhia para Jó, possam conversar com Jó e trazer também um pouco de alento para a situação que Jó estava vivendo. Então continuamos no capítulo 29 e segue aqui as respostas que Jó tem dado para seus amigos, porque esses amigos eles não foram lá só para passar a mão na cabeça de Jó, para consolar Jó. Não, eles foram também para colocar pressão, para procurar saber o que Jó tinha feito, qual que era
o pecado, qual era o erro que Jó tinha cometido para que Deus estivesse tão zangado com ele. Então esses amigos foram lá para colocar um pouco de pressão também sobre Jó. Então eles fazem determinados questionamentos, buscando saber por que que Jó estava passando por aquela situação, porque naquela época, principalmente naquele tempo, uma pessoa que tinha tudo, todas as riquezas, toda a saúde, todo o conhecimento, toda a sabedoria que Jó tinha, e de repente caiu em desgraça, é porque ele devia ter cometido algum grande pecado contra Deus, ter falhado contra Deus, e Deus o estava castigando, estava repreendendo Jó. Então segue aqui a conversa. O livro de Jó tem muito desta conversa entre Jó e seus três amigos. Então eram três amigos prósperos também, eram três amigos sábios, eram três amigos ricos que Jó tinha. Largaram todos os seus negócios para irem consolar, visitar e fazer companhia para Jó. Então eram amigos bem leais, porque, como já disse, todos os amigos próximos ali de Jó se afastaram dele. Então segue aqui a conversa entre Jó e seus três amigos. E agora no capítulo 29, Jó está respondendo a todas as questões que o amigo Bildade, o suíta, fez para ele. Então segue aqui as parábolas de Jó. Então, capítulo 29, vamos começar a nossa leitura aqui de fato, capítulo 29, versículo 1. Então Jó continuou sua parábola e disse. No capítulo 28, Jó fala muito de sabedoria. Já que no capítulo 29, Jó vai falar do seu passado, da sua juventude, das suas glórias do passado, do que ele tinha feito, das coisas boas que ele fez, de como era a sua vida antes de todos aqueles acontecimentos. Então Jó continua a sua parábola e disse, versículo 2, se eu estivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava. Então, se eu estivesse como nos meses passados, então significa que aquele sofrimento, aquela dor de Jó durou um bom período. Toda aquela tristeza, sofrimento, toda aquela dor de ter perdido tudo, ter perdido principalmente seus filhos, né? Então, é um sofrimento duradouro, então durou meses, né? Durou meses. Não foi uma coisa simples ali do dia para a noite, e Jó estava em cima, caiu lá para baixo e depois se levantou, como é a história de Jó. Agora que nós sabemos, né? Agora que nós temos o entendimento de como foi a história de Jó. Então, se eu estivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava. Então Deus preservava, Deus cuidava de Jó. Deus mantinha Jó como se fosse num cercado, numa cúpula, né? Numa bolha, onde que mal nenhum ocorria sobre Jó. E tudo que Jó queria, Deus lhe dava. Versículo 3. Quando sua candeia, para quem não sabe, é uma espécie de lamparina, um lampião que você, né, clareia à noite, né? Quando sua candeia brilhava sobre minha cabeça, e quando pela sua luz eu andava através das trevas. Então, Deus sempre iluminou o caminho de Jó. Deus sempre deixou Jó na luz, sempre manteve Jó na luz. Então, o mundo de Jó era um mundo iluminado, de luz, brilhante, entendeu? Porque Deus mantinha Jó assim. O caminho de Jó era dessa forma, que Deus mantinha ele assim. E essa era uma das indignadas. O Satanás ficava muito indignado com essa proteção que Deus tinha com Jó. Versículo 4. Como eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo. O segredo de Deus estava sobre a minha casa. Tabernáculo, sobre a minha casa. Então, Jó era um homem protegido por
Então a tradução de tabernáculo, né, de acordo com a Bíblia hebraica, era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra de Canaã. Então tabernáculo era a morada de Deus. Versículo 5: Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor. Então, ele está falando aqui da sua juventude, do seu tempo passado, da sua vida passada, né? Então, ele tinha toda a proteção do Todo-Poderoso. Deus iluminava o seu caminho. Deus o mantinha na luz. E ele tinha um caminho claro nas trevas, na escuridão, pois a lamparina de Deus, a luz de Deus, o iluminava. Versículo 6: Quando eu lavava os meus passos com manteiga, e a rocha me derramava rios de óleos. Quando eu lavava os meus passos com manteiga, e a rocha me derramava rios de óleo. Então é todo aquele período glorioso da vida de Jó. Período de glória, de fortuna, de riqueza, de família, né? E ele sempre teve seus filhos ao seu redor, porque era seu bem mais precioso, era sua família, seus filhos. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, pelos quais ele zelava. Ele guardava os filhos com zelo, e o seu maior temor era que seus filhos pudessem, né, fazer alguma coisa contra Deus, cometer algum pecado. Então Jó os tratava muito bem e sempre estava ao redor, sempre estava com seus filhos ao seu redor. Quando eu saía através da cidade, até o portão, quando eu preparava meu assento na rua. Então Jó, quando ele preparava seu assento na rua, quando Jó se assentava, então muitos se aproximavam para aprender com Jó, pois Jó era um homem muito sábio. Versículo 8: Os homens jovens me viam e se escondiam. Então os homens jovens, né, o respeitavam. Os jovens respeitavam muito Jó. E os idosos se levantavam e punham-se em pé. Então, quando Jó preparava seu assento na rua, os jovens se escondiam, porque respeitavam, era um sinal de respeito para Jó, com Jó. Já os velhos, né, se levantavam e punham-se em pé para ouvirem Jó. Versículo 9: Os príncipes continham o falar e punham sua mão sobre a boca. Então os príncipes não falavam, ouviam Jó. Os príncipes continham o falar. Então os príncipes, em vez do príncipe falar, quem falava era Jó. Que o príncipe ia aprender com Jó. Não ia para ensinar a Jó. Eles iam para aprenderem com Jó. Versículo 10: Os nobres ficavam quietos e sua língua se prendia ao céu de sua boca. Então os nobres aprendiam também com Jó. Os nobres fechavam a boca para ouvirem o que Jó tinha para dizer. Então esse era o tempo passado da vida de Jó. Aquele tempo glorioso, aquele tempo de conquista, de vitória. Jó era o tipo de homem que em tudo que ele colocava a mão, tudo que ele tocava virava ouro. Tudo ele fazia funcionar. Versículo 11: Quando o ouvido me ouvia, então me abençoava, e quando o olho me via, dava-me testemunho. Então aquele que ouvia Jó, né, abençoava Jó, porque aprendia com Jó. E os olhos davam testemunho de tudo aquilo que Jó tinha, que Jó fazia, que Jó ensinava.
Versículo 12: porque eu livrava o pobre que chamava, porque eu livrava o pobre que chamava, e o órfão e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. Então Jó ajudava os pobres, ajudava os órfãos, ajudavam as pessoas. E Jó ajudava principalmente com seu entendimento, com seu conhecimento, com sua sabedoria, porque uma coisa é você dar bens materiais para uma pessoa, aquilo ali vai acabar. Já sabedoria, conhecimento não acaba nunca. Versículo 13: e a bênção daquele que estava pronto para perecer vinha sobre mim, e eu fazia com que o coração da viúva cantasse de alegria. Então a bênção daquele que estava para perecer, aquele mais velho, sempre abençoava Jó. E Jó aprendia, e Jó ajudava a viúva a ficar alegre. Fazia com que a viúva cantasse de alegria. Então ele não menosprezava, não abandonava. Jó não abandonava as viúvas. E aquele que estava já em idade elevada abençoava Jó. Sempre foi assim a vida de Jó. Versículo 14: eu punha a justiça sobre mim, e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Eu punha a justiça sobre mim, e ela me vestia. Então Jó está dizendo aqui que ele era um homem justo, era um homem de palavra, era um homem leal à justiça. Jó nunca foi injusto, nunca foi ingrato também. Um pouco de água é bom para hidratar, molhar um pouquinho a garganta. Então eu punha a justiça sobre mim, e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Então era um julgamento justo, era um julgamento dos justos. Versículo 15: eu era os olhos do cego, e pés eu era para o coxo. Então eu era os olhos dos cegos. Então ele ajudava os cegos também. E ajudava os aleijados. Ajudava os aleijados, os coxos. Eu era, pés eu era para o coxo. E pés eu era para o coxo. Então Jó era aquele tipo de homem que ele, além de ter muita riqueza, muitos rebanhos, terra, riqueza, de ouro, prata, dinheiro, Jó ele ajudava as pessoas. Ele praticava o bem, praticava a justiça. Ele ajudava cegos, ajudava os aleijados, ajudava as viúvas, ajudava os órfãos. Ele não abandonava ninguém. Então ele sempre estava ajudando a todas as pessoas. Versículo 16: eu era um pai para os pobres, e a causa que eu não conhecia, eu examinava. Então ele era um pai para os pobres. E aquilo que ele não conhecia, aquela causa que ele não conhecia, ele examinava, ele analisava. E ele fazia justiça. Ele fazia justiça. Jó sempre foi um homem justo. Versículo 17: eu quebrava as mandíbulas do perverso e arrancava a presa de seus dentes. Então, Jó, ele, além de ajudar todos aqueles pobres necessitados, as pessoas mais carentes, mais necessitadas, ele também, ele brigava, né? Ele não se aproximava de pessoas injustas, de pessoas perversas. Então ele brigava com esse tipo de gente, ele se afastava desse tipo de gente. Versículo 18: então eu dizia, morrerei no meu ninho, e multiplicarei os meus dias como a areia. Morrerei em meu ninho, ou seja, morrerei em minha casa, e multiplicarei os meus dias como a areia. Pois, de tanto ele fazer o bem, ele estava aumentando os seus dias, estava aumentando a sua vida. De tanto ele fazer o bem, de tanto ele ajudar, ele estava multiplicando os seus dias, aumentando os seus dias de vida. Quanto mais você ajuda, mais você ganha tempo de vida.
mas você mantém seus dias de vida. Versículo 19. A minha raiz estava espalhada pelas águas, e o orvalho permanecia toda a noite sobre meu galho. Então, Jó se considera aqui uma árvore, né? Uma árvore que tem muitos dias de vida. Uma árvore que ela estende suas raízes até os riachos, e ela cresce, e ela floresce, e ela perdura aqui. O ser humano vem, nasce, cresce, morre, mas a árvore está lá. Entendeu? Então o Jó está se comparando aqui a uma árvore de vida longa. Versículo 20. Minha glória estava fresca em mim, e o meu arco se renovava na minha mão. Minha glória estava fresca em mim, e o meu arco se renovava na minha manhã. Então a glória de Jó, né, de sempre fazer o bem, de ser um homem justo, de ser um homem bom, de ajudar as pessoas, né, de poder ter para ele, ser uma pessoa abundante. Jó, ele tinha para ele e tinha também para os outros. Então todos aqueles que ele podia ajudar, ele ajudava. Então Jó ajudava os órfãos, ajudava os mais idosos, ajudava os necessitados, ajudava as viúvas, ajudava os cegos, ajudava os aleijados. Jó, então, sempre fez o bem. Então, com isso, ele percebia que com aquele tipo de atitude, com esse tipo de atitude boa, ele estava multiplicando os seus dias, estava tendo mais dias de vida. Perfeito? Então, a glória de Jó era fresca, né? Então ele se sentia um homem do bem, um homem bom, não era um homem perverso, não era um homem maldoso. Então ele sentia que aquilo ali iria lhe trazer muita glória, muitos anos, muito tempo de vida. Versículo 21. A mim os homens davam ouvidos e esperavam, e faziam silêncio pelo meu conselho. A mim os homens davam ouvidos, me esperavam e faziam silêncio para me ouvirem, para ouvirem os meus conselhos. A mim os homens davam ouvidos e esperavam, e faziam silêncio pelo meu conselho. Pelo meu conselho. Então todos queriam ouvir a Jó, todos queriam escutar Jó, todos queriam aprender com Jó. Versículo 22. Depois de minhas palavras, eles não falavam novamente, e meu discurso caía sobre eles. Então, depois de minhas palavras, os homens iam meditar sobre tudo que ele tinha falado. E aprendiam, sempre aprendiam sobre eles, né? Sempre aprendiam com seus ensinamentos. Os homens sempre aprendiam com os ensinamentos de Jó. Versículo 22. Depois de minhas palavras, não, esse já foi. Versículo 23. E esperavam por mim como que pela chuva, e abriam a sua boca amplamente como para a chuva tardia. Então os homens esperavam ali, sempre estavam esperando os conselhos, os ensinamentos de Jó. Então eles sempre buscavam Jó para aprender com Jó. Então Jó, além de ser um homem muito rico, de muitas posses, Jó era um grande conselheiro, Jó era um orador, era Jó que ensinava todos aqueles povos, né? Os caminhos corretos, os caminhos da sabedoria, pois o mais importante que você pode fazer pelas pessoas é ensinar o caminho das pedras, mostrar para elas como se deve, né? Viver nos princípios, viver nos caminhos de Deus, viver sobre a glória de Deus. Então Jó era muito bom nisso. Jó era um grande orador, Jó era uma pessoa de sabedoria que ensinava todos aqueles que queriam aprender. Todos aqueles que queriam aprender. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é o aprendizado, o entendimento. É isso, é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. É a sabedoria. Versículo 24. Se eu risse para eles, não o criam,
e a luz do meu semblante eles não diminuíam. Então eram aqueles homens que estavam ali para aprender, não para sorrirem, não para brincar com o conhecimento, com o ensinamento de Jó. Versículo 25, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, né? Então, desde já, agradecer a você que nos acompanhou até aqui, sempre pedindo para que você possa dar aquela força aqui para o nosso trabalho, deixando seu like, fazendo seu comentário, se inscrevendo aqui no nosso canal, para dar uma fortalecida aqui na nossa mensagem, ok? Então, versículo 25, eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como um rei no exército, como aquele que consola os que pranteiam. Então Jó está dizendo aqui sobre seus dias de glória, sobre sua glória passada, sobre como ele foi um homem glorioso, como um homem sábio, onde todos procuravam por Jó para aprender com Jó, para ter ensinamento com Jó. E Jó, ele sempre que podia ajudava todas as pessoas, ouvia as queixas dessas pessoas, né? Ouvia, como ele diz aqui, eu era um pai para os pobres. E a causa, ou seja, ele sempre defendia a causa do mais necessitado, do mais pobre, e ele, né, quebrava as mandíbulas do perverso. Quebrar as mandíbulas do perverso aqui não é que literalmente Jó brigava com alguém ou batia em alguém, não, mas sim ele sempre ia contra o perverso, o malfeitor, aquela pessoa do mal. Então ele sempre examinou a causa do pobre, ele sempre dava razão ao pobre, né? Mesmo aquela causa, né, que ele não conhecia, ele examinava, ele sempre ia dar razão por mais necessitado. Então Jó está lembrando aqui dos seus dias de glória, quando Deus o protegia, quando Deus o tinha em bom lugar, quando Deus iluminava o seu caminho, quando Deus tirava ele do caminho das trevas. Então ele está aqui falando, fazendo um resumo aqui de como tinha sido, como sua vida tinha sido tão gloriosa e como ele pôde ajudar muita gente. E todos se aproximavam de Jó para aprender, príncipes, nobres, ricos, sábios, todos queriam aprender com Jó. Ele era uma pessoa abençoada e todos abençoavam Jó. As crianças, os adultos, os velhos, as viúvas, todos abençoavam Jó, e tudo que ele podia fazer pelas outras pessoas, ele fazia. E quem ele podia ajudar, ele ajudava. Pois essa era a sua grande glória, e essa é a grande glória de qualquer pessoa. Sempre que você puder ajudar alguém, faça-o de coração, sem esperar nada em troca. E você perceberá o quanto sua vida vai melhorar. Então sempre, sempre, sempre faça a sua melhor história, a sua melhor versão. É o que disse Jesus Cristo. Quando lhe pedirem a túnica, dê o casaco, dê o blazer, dê o terno. Sempre, sempre, sempre faça isso. Dê de bom coração. Faça o bem de bom coração e você verá como você, ao ajudar, você está sendo ajudado. Pois feliz é aquele que pode dar. Feliz não é o que recebe, e sim o que dá. Então, perfeito? Esta foi a nossa leitura de hoje do capítulo 29, né? Já estamos aqui, já passamos da metade do livro de Jó. Nosso objetivo aqui é todo dia pela manhã trazer uma palavra, uma mensagem de esperança não, de motivação, de alegria. A palavra, trazer a palavra de Deus para você todo dia pela manhã, 5h29 da manhã. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou na leitura de hoje. Nosso muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal. Faça você um excelente dia, faça você um ótimo dia. Não se esqueça
É você que faz o seu dia. Se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é sua. Se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa é sua. Então, meu muito obrigado por esta companhia hoje e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia, um ótimo dia a todos.